Alô galera, meu nome é Edu Vicente, professor de matemática do Colégio Pedro II. Nas conversas anteriores a gente discutiu aqui os conteúdos de matemática do Enem que caíram de 2009 a 2019. A partir de hoje a nossa conversa vai ser o seguinte: eu vou colocar uma questão para vocês, normalmente uma questão envolvendo poucos conteúdos matemáticos, questões que com operações elementares, com aquele iniciozinho do ensino médio, tá em um bom raciocínio, você vai conseguir resolver. Vou colocar a questão, você vai dar um pause, né, vai tentar fazer a questão e logo depois você dá um play para ver se você acertou, qual foi o tipo de solução que você teve para comparar com a minha. Tá? Então hoje nós vamos trabalhar dessa maneira. Vamos lá. Primeira questão. Na cidade de João e Maria haverá shows em uma boate. Pensando em todos, a boate propôs pacote para que os fregueses escolhessem o que seria melhor para si. Pacote 1, taxa de R$40 por show. Pacote 2, taxa de R$80 mais R$10 por show. Pacote 3, taxa de R$60 para 4 shows e R$15 por cada show a mais. João assistirá a 7 shows e Maria a 4. As melhores opções para João e Maria são, respectivamente, os pacotes, e aí estão as opções. Dá um pause, tenta fazer, daqui a pouco a gente conversa. Então vamos para a solução, galera. O João assistirá 7 shows e a Maria a 4, e as opções são aquelas que a gente leu ali. No pacote 1, para o João, ele vai a 7 shows, é R$40 por show, 40 vezes 7, 280. No pacote 2, ele tem uma taxa lá de R$80 e R$10 por cada show. Ele foi a 7 shows, então vai ser 80 mais 10 vezes 7. Cuidado aí, galera, primeiro você faz a multiplicação, 10 vezes 7, 70, 80 mais 70, 150. No pacote 3, ele tem R$60 para 4 shows. Aí ficaram faltando 3, porque ele vai a 7. E cada um desses, a mais, ele vai pagar R$15. Então, 3 vezes 15, 45. 60 mais 45, 105. Para o João, o melhor pacote é o pacote 3. Para Maria, ela vai a 4 shows. Então, o primeiro pacote é 40 vezes 4, R$160. No segundo, é uma taxa fixa de R$80 e ela paga R$10 por show. Então, R$10 vezes 4, 40, 80 mais 40, 120. E no terceiro eu tenho um preço fixo para 4 shows. Como ela só vai a 4, ela vai pagar 60 só. Então, para ela, esse pacote 3 também é o melhor. Então, em qualquer situação, tá? Para o João ou para a Maria, o melhor pacote, o pacote 3, a resposta certa é a letra E. Dá para você perceber o seguinte, O que você precisa para resolver essa questão? A princípio até diriam que é uma questão de função afim e tal, mas mesmo que não lembre o que é função afim, você só precisava fazer uma boa leitura e operações básicas de multiplicação e adição, mais nada, E lembrar que nas expressões, a multiplicação prevalece sobre a adição. Então, se você tiver uma adição e uma multiplicação, faz primeiro a multiplicação. Perfeito? Acho que essa foi boa. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera, exercício 2 é o mesmo esquema. Vamos ler o enunciado, você tenta fazer, dá um pause, depois aperta o play para ver se você acertou. Muitas vezes, o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo, para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa, em relação ao tempo, pode ser melhor representada pelo gráfico. Tá aí as opções. Dá um pause, daqui a pouco a gente conversa. E aí? A opção correta é a letra D. Por que, tio? Não, eu acho que você chegou a essa conclusão. Ele não fala no enunciado que você tem uma quantidade de substância, aí você toma a medicação, aumenta a quantidade para ter defesa e depois volta ao normal.
Se você observar aqui, ó, a letra A, você tem essa quantidade de substância aqui. Tomou o remédio, ela foi lá em cima. Depois ela não voltou ao normal, ela voltou num patamar um pouco acima do que estava. A letra B, ela estava lá embaixo, tomou o remédio, ficou lá no alto, não voltou. A letra C é o caos, né? Que você não tinha nada, aí aumentou. Aqui já está errado porque você tem uma quantidade. Aqui, como ele está partindo aqui do eixo do X, aqui você não tem nenhuma quantidade de substância no organismo. Aqui é o contrário, ó, você tem a quantidade, reduz e depois volta. Então a letra D, ó, você tem a quantidade, tomou o remédio, melhorou as defesas e depois voltou ao normal. Então a opção correta é a letra D. Tranquilinha também essa questão, né? O importante aqui, é bom salientar, interpretação de gráfico é uma coisa muito importante na vida, tá? Eu conversei um dia desse com o professor Pedro Barbosa, um ex-aluno meu, professor de Sociologia, e ele estava falando da dificuldade dos alunos, mesmo na Sociologia, de interpretar gráficos. Então, interpretação de gráfico você tem na Física, você tem na Química, você tem na Biologia, você tem nas Ciências Humanas, que interpretar gráfico faz parte da tua vida. Então, é uma coisa que a gente não pode negligenciar os estudos. Vamos para a questão 3. Galera, questão 3 eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou apresentar o enunciado, vou recordar algumas coisas e a partir daí você faz a questão. Olha só, Paulo emprestou R$5.000 a um amigo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e M de X o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para M de X é... Então, eu acho assim, antes de você fazer a questão, vamos recordar um pouquinho o que é essa história de juros simples e juros compostos, porque toda hora estão cobrando isso. Só recordar é viver. Juros simples e compostos. Não fica assustado com esse iniciozinho de teoria, não, porque eu vou colocar exemplo com número e tudo vai ficar claro. A diferença entre juros simples e compostos é basicamente a seguinte. Juros simples. O cálculo do juro simples é feito sempre em relação ao capital inicial, que é o caso daquele problema ali, o cara estava emprestando R$5.000. Então ele vai cobrar a taxa de juros de 10%. O 10% vai incidir sempre em cima dos 5.000. Desse modo, o valor do juro é constante em cada período. A sequência formada pelos montantes no final de cada período é uma PA. Não se assuste, vamos ver um exemplo claro, um exemplo numérico. Juro composto. O cálculo do juro composto é feito sempre em relação ao montante que se tem no início de cada período. É aquela brincadeirinha ali, você tinha emprestou R$5.000, aí deu um juro lá de 10%, né? 15%, não lembro agora o valor. Ele calculou aquele juro. No segundo mês, o juro vai incidir em cima daquele valor que aumentou. Vamos ver isso com um exemplo numérico. No final de cada período, o juro é incorporado ao capital. A sequência formada pelos montantes no final de cada período é uma PG. Vamos colocar isso com um exemplo numérico que tudo vai ficar claro. Exemplo 1. Um professor muito pobre, coitado, investiu R$1.000, que todas as economias que ele tinha, em um banco que paga juros simples de 10% ao mês. Qual será o montante após 3 meses de investimento? Galera, a primeira coisa é o seguinte, esse exemplo aí é um exemplo só para a conta ficar redondinha, tá? Que nenhum banco paga 10%, tá, de investimento em renda fixa atualmente no Brasil, acho que em lugar nenhum do mundo, tá? Então, esse valor só existe para ficar redondinho. Dívida não. Dívida é cobrado com até porcentagem maior que isso, mas investimento é difícil. Então, o número é só para ficar redondinho. Solução. Olha só. Então, o cara investiu R$1.000. No final do primeiro mês, ele vai ganhar 10% em cima de R$1.000. 10% de 1.000 é igual a 100. Todo mundo sabe que 10% é 10 sobre 100, que é 1 sobre 10. Então, achar 10% é a porcentagem mais vagabunda que existe. Qualquer pessoa é só dividir por 10, andar com a vírgula ou uma casinha, né, para a esquerda. Então, no final do primeiro mês, ele tinha R$1.000,
com um juro de 100, passa a ter R$ 1.100. No segundo mês, ele começa com R$ 1.100, mas o juro é 10% em cima de 1.000. Por isso que foi falado lá, o juro incide sempre sobre o capital inicial. Então ele tinha R$ 1.100, vai ganhar mais R$ 100, vai passar a ter R$ 1.200. No terceiro mês ele começa com R$ 1.200. Aí vai dar 10% de 1.000, que é R$ 100, é sempre em cima do capital inicial. Então 1.200 mais 100 vai dar R$ 1.300. Nota o seguinte, tá vendo? O juro incide sempre sobre o capital inicial, sempre em cima dos 1.000. Isso, a resposta é R$ 1.300, veio correndo. Note que a sequência 1.100, 1.200, 1.300 é uma progressão aritmética de razão 100. Isso é muito simples, galera. Progressão aritmética, para quem não lembra, é aquela sequência onde de um termo para o outro você sempre soma uma constante, tá? Mesmo que essa constante seja um número negativo, mas você sempre soma uma constante, né? 1.100, 1.200, 1.300, de um para outro você está sempre somando 100. Isso aí é uma PA. E isso é muito claro, galera, que como o juro incide sempre sobre o capital inicial, todo mês você vai acrescentando R$ 100. Isso quer dizer o seguinte, ó, no final do primeiro mês é 1.000 mais 100 vezes 1. No final do segundo mês é 1.000 mais 100 vezes 2. No final do terceiro mês é 1.000 mais 100 vezes 3. Por isso que você pode dizer que esses valores eles são pontos da reta y igual a 1.000 mais 100x. São pontos de uma função afim, que a gente não vai discutir muito isso agora. Mas todo mundo sabe que a função afim é uma reta, né? Esses valores aí são pontos dessa reta. Agora vamos lá. Se o mesmo professor investisse os mesmos R$ 1.000, a taxa de juros compostos de 10% ao mês, qual seria o montante após 3 meses de investimento? O que muda de juro simples para juro composto? No juro composto, o juro ele incide sobre o montante no final de cada mês. E aí acontece o seguinte, você tem R$ 1.000. No final do primeiro mês, você vai calcular 10% em cima de 1.000. Isso vai dar R$ 100. Então, no final do primeiro mês, você tem 1.000 mais 100, R$ 1.100. Você, no segundo mês, começa com 1.100. Só que agora o juro vai ser 10% não em cima de 1.000, é em cima de 1.100, desse valor que aumentou. Tá? Isso para investimento é ótimo, para dívida é um caos. Né? Então, é 10% em cima de 1.100, que vai ser 110. Aí você vai ter 1.100 mais 110, que é 1.210. Então, no terceiro mês, você começa com 1.210. E o que acontece? Você vai ter agora, o juro é 10% em cima de 1.210. O juro é sempre em cima do final do montante, do final de cada período. Então, 10% de 1.210 é 121. A minha imagem vai apagar um pedacinho aí da conta, mas eu falo para vocês. 1.210 mais 121 vai dar R$ 1.331. Galera, olha só. Isso, a resposta veio correndo, R$ 1.331. Note que essa sequência 1.100, 1.210, 1.331 é uma PG de razão 1,1. Para quem não lembra, PG, progressão geométrica, de um termo para outro você sempre multiplica uma constante. No caso de um termo para outro, você está sempre multiplicando 1,1. E esse 1,1 é fácil de você entender, porque o juro não é de 10% ao mês, o total em porcentagem é 100%. Se você somar 10%, no final, quando você aplica esse juro, o novo valor é 110% do que era antes. 110% é 110 sobre 100. 110 sobre 100, faz a continha, vai dar 1,1. Por isso que no juro de 10%, de um mês para outro, sempre multiplica por 1,1. Se fosse um juro de 20%, de um mês para outro, multiplicaria por 1,2, que seria 100% mais 20%. 120% do que era antes, 1,2. Esses valores são pontos da função exponencial, e você vai entender essa função exponencial. De um mês para outro não multiplica por 1,1. Então, no final do primeiro mês é 1.000 vezes 1,1. No final do segundo mês é 1.000 vezes 1,1 vezes 1,1. Ou seja, é 1.000 vezes 1,1 ao quadrado. No terceiro mês é 1.000 vezes 1,1 do primeiro mês, 1,1 do segundo mês, 1,1 do terceiro mês. Então 1,1 ao cubo. Quer dizer, em x meses é 1.000 vezes 1,1 elevado a x.
Então, isso aqui, para a gente voltando ao exercício 3, agora eu vou parar para você resolver. Pensa assim, juro simples, PA, pontos de uma reta. Juro composto, PG, pontos de uma exponencial. Por isso que as dívidas em juro composto elas são muito perigosas, porque elas crescem muito rápido e às vezes você não consegue nunca mais sair dela. Agora eu vou parar um pouquinho, dar um stop aí, um pause, e daqui a pouco você volta para ver a solução. Qual é a resposta correta? A resposta correta só pode ser a letra, pode falar, letra A. Por quê, tio? Bem, vou apresentar a conta, que nem precisa. Juro simples de 3% ao mês, o juro incide sempre sobre o capital inicial. 3% de 5 mil, 3%, 3 sobre 100 vezes 5 mil vai dar 150. Isso significa que, como é juro simples, todo mês a dívida aumenta em R$150, porque o juro incide sempre sobre o capital inicial. Nessas condições, os montantes são pontos da reta 5 mil mais 150x. E a resposta certa só pode ser a letra A. Agora, todo esse cálculo é desnecessário, tá? Porque se você guardou isso, juros simples, PA, pontos da reta, tá? E a dívida vai aumentando. Reta aí só tem a letra A e a letra E. Só que a letra E, o montante de dívida vai diminuindo, não é isso que acontece, né? A dívida vai aumentando de um mês para outro. Então, a única reta, né, nessas condições é a letra A, que é a resposta correta. Galera, se não entendeu alguma coisa, volta lá no slide, volta o vídeo, entre em contato no blog, mas eu tenho certeza que olhando com calma, você vai conseguir entender todas essas questões e semana que vem tem mais. Um grande abraço para vocês.